nós temos agora o direito de ir a ela. Quando você lê Isaías 61, que é a profecia do ministério de Jesus, você vai ver que tem tudo lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para isso, para salvar, para curar, para libertar cativos, libertar oprimidos, para edificar cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração. Mas não é automático. Não é automático. Pastora, mas a cruz não é perfeita e acabada? É. Quando Jesus diz está consumado, ele arrancou as chaves da morte e do inferno, tem nas suas mãos. Com ela vai aprisionar Satanás num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Abriu a porta dos presídios eternos e o homem pode sair se quiser. Mas é o homem que tem que tomar a sua atitude. As portas do mundo espiritual são abertas e fechadas pelo lado de dentro. Confissão de pecados pessoais vai limpar a minha vida pessoal. Confissão de pecados geracionais vai terminar com as minhas heranças. Aí eu vou entender porque está escrito em Levítico, quando fala de bênçãos e de maldições. Bênção, Levítico 26, bênção, a partir do versículo 3. Vai acontecer isso, se você obedecer. Promessas de bênçãos. A partir do versículo 14, se você desobedecer, vai acontecer tudo isso. Promessa de maldição. Mas quando chega no versículo 40, está escrito assim: mas se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais, que cometeram contra mim, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, com Isaac, com Abraão, da terra eu me lembrarei. Se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais. Espera aí, pastor, agora a senhora embaralhou minha cabeça. Eu confesso o meu pecado para ter o perdão do meu pecado. Se eu confesso o pecado dos meus antepassados, eu tenho o perdão do pecado dos meus antepassados? Não. Você tem o reconhecimento de que há uma herança maligna sobre a sua vida. Confessar pecados geracionais significa reconhecer que foi construída uma herança para a minha vida. Não tem o poder de trazer salvação para quem já morreu, porque a alma que pecar, essa morrerá. Mas tem diante de Deus o poder de apresentar a herança maligna reconhecida por mim e ficar livre dela. Vamos voltar juridicamente para o assunto do traficante. O traficante morre, deixa um big de um patrimônio, tem 2 filhos crentes que não querem o patrimônio. Não querem. Eles sabem que aquele dinheiro está marcado pelo sangue, eles sabem que famílias foram destruídas, e eles não querem herdar. O que eles precisam fazer para não herdar? Eles precisam constituir um processo de renúncia ao direito de herança. Como é que é? Bom, primeiro eles declaram a herança. Apresentam todas as escrituras, todos os registros de imóveis, todos os documentos de carro. Eles têm que provar a herança. Eles apresentam documentos que provam que eles são herdeiros. Certidão de nascimento. E quando eles se apresentam como legítimos herdeiros e apresentam a herança real existente, eles podem renunciar especificamente àquela herança. Livre e espontânea vontade, na plenitude das suas faculdades mentais, eles renunciam. O juiz até assusta, porque não é comum ninguém renunciar à herança. Manda chamar, pergunta, você está sendo pressionado? Não, eu não quero herança. Eu estou no exercício livre da minha vontade.
Mas não pode renunciar à herança sem confessar a herança. Porque senão a herança não existe, se não for confessada. Declarar a herança, confessar que ela existe, reconhecer que ela existe, é que vai dar o direito do herdeiro renunciar a alguma coisa, e não é genericamente. E eu tenho notícia para te dar. Quando começamos a aprender sobre isso, eu falo quando nós começamos, estou falando como igreja. Primeiro negamos a existência de herança. Mas quando nós começamos a entender que existe, nós começamos a brincar de quebrar herança. Eu quebro a herança disso, eu quebro a herança daquilo, e eu quebro, e você não quebra nada. É a herança que te quebra. Pode fazer reunião toda semana de quebrar maldição, que a maldição não é quebrada. Por quê, pastora? Porque não existe quebra de maldição na Bíblia. Existe confissão de pecados geracionais. Confissão de pecados geracionais. Eu acabei de citar para você Levítico 26. Lá está com todas as letras. Está escrito assim, depois que dá o elenco de maldições. Versículo 40 de Levítico 26, mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque, da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Existem 2 itens para resolver uma herança, está muito claro aqui. Primeiro é confessar. Agora, para eu ter o direito de confessar a herança, eu preciso primeiro confessar o meu pecado. Eu tenho que chegar limpo diante de Deus do meu pecado, daquilo que é minha responsabilidade pessoal. Primeiro eu tenho que me alinhar com o céu, conectar com o Wi-Fi do céu. Aí eu chego e confesso o meu pecado, nessa hora eu me limpo. Aí eu posso chegar e confessar as heranças espirituais. Eu posso confessar as iniquidades dos meus antepassados. Mas tem mais um tópico aqui. Confessarem a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessaram que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrários a eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se seu coração incircunciso se humilhar, porque só confessa pecado com humilhação, quem não se humilha justifica o pecado. Quem não se humilha está dando causa para o pecado, razão para o pecado. Quer ver o que é justificar pecado? É Adão falando para Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Ao invés de dizer, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Justificar pecados é arrumar razão para pecar. Primeiro tópico, confesse o seu próprio pecado, não o justifique. Segundo tópico, aí você pode confessar as heranças. Terceiro tópico, tomar por bem o castigo da iniquidade. O que é tomar por bem o castigo da iniquidade? Deus, o Senhor é justo, por isso está vindo juízo sobre a minha vida. O Senhor é justo, o Senhor tem leis, as leis foram transgredidas. O Senhor está fazendo aquilo que na tua lei o Senhor disse que faria, visitaria a iniquidade dos pais dos filhos. Sabe qual é a nossa tendência? Não fui eu não tenho nada com isso. Foi escolha do meu pai, da minha mãe, do meu tio, do meu avô. Tomar por bem o castigo da iniquidade é reconhecer a justiça de Deus.
Jeremias 9, 23. Deus diz assim: não se glorie o rico na sua riqueza, o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força. Mas o que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu faço misericórdia, justiça e juízo na terra. Misericórdia, justiça e juízo. Misericórdia, justiça e juízo. Diga misericórdia, justiça e juízo. Diga misericórdia, justiça e juízo. E disso me agrado, diz o Senhor. Eu me agrado disso. Aí a nossa tendência é dizer, ele não é justo. Porque eu estou levando aquilo que meus pais que tinham que levar. Daniel estava num cativeiro da Babilônia. Ele foi adolescente para lá. Dizem os historiadores da cronologia bíblica que ele não tinha mais do que 14 anos. Aqueles meninos que foram levados para a Babilônia eram adolescentes. E Daniel viveu no meio da podridão sendo santo. Daniel escolheu ser santo, ser separado. Daniel não se misturou com a mesa do rei, não é apenas por causa do conteúdo da comida. Quando fala que Daniel não comeu das finas iguarias do rei, você sabe o que havia junto com as finas iguarias do rei? Havia os bacanais. Os jantares reais da Babilônia terminavam em sexo e vinho. Prostituição cultual. O sexo era cultuar a deusa Afrodite. Daniel escolheu ser santo. Daniel não quis ir ver as dançarinas do ventre. Daniel não quis ir ser seduzido pelas prostitutas cultuais. E Daniel ficou 70 anos. Sabe o que é 70 anos? 70 anos. Daniel era santo? Era. E 70 anos ele ficou no cativeiro? Ficou. E por causa de quê? Porque ele tinha uma herança espiritual maligna. Por causa do pecado dos seus pais. A Bíblia fala que um dia Daniel pegou o livro de Jeremias para ler. Um profeta de 70 anos pega o livro de Jeremias. Ele pega o livro de Jeremias para ler e a Bíblia fala que ele entendeu pelo livro do profeta Jeremias que o cativeiro haveria de durar 70 anos. Daniel capítulo 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos. Primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei no reino dos caldeus. Presta atenção, na Bíblia não tem letra inútil nem palavra desnecessária. Deus não está querendo que você seja um expert em história, não é isso não. Se Deus começa essa história dizendo assim, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, sabe o que está dizendo? Daniel está no cativeiro desde Nabucodonosor, depois Assuero, depois Dario. Está dizendo assim, pobre do Daniel, está preso já em 3 governos. O menino não é santo? É. E cadê a vida abundante? Ele está num cativeiro de 3 governos já. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu entendi, depois de 70 anos preso, eu li o livro de Jeremias e entendi que era para ficar só 70 anos. E aí voltei o rosto ao Senhor para o buscar com orações e súplicas, jejum, pano de saco e cinza, orei ao Senhor meu Deus, confessei. E disse, Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado, cometido iniquidade, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartamos os seus mandamentos e juízos. E ele vem, confessa. Versículo 11.